mais uma edição do podcast Executivo, nosso canal informativo, levando para vocês sempre a informação em primeiro lugar. Ao vivo aqui nos nossos estúdios, trazendo o tema de saúde, vamos falar de tecnologia, vamos falar de ressonância magnética com inteligência artificial. Já entendia sobre isso? Sabe como funciona hoje todo esse trabalho de uma forma diferenciada, muito eficaz, sem perder a qualidade? Pois é, trazemos dois convidados muito especiais que conhecem do tema, e para conhecer e falar sobre esse assunto, a gente também traz duas empresas que são grandes destaque dentro desse mercado, que a gente apresenta para vocês agora: a SPX Imagem e também a Guerbet Brasil. Com a gente, como convidados para levar informação em primeiro lugar para vocês, recebemos aqui nos nossos estúdios Dr. Decarli, médico radiologista de diagnóstico por imagem. E juntinho com ele também temos a Mariana Souza, especialista de aplicações clínicas. Vamos trazer um pouco da experiência deles, compartilhando com vocês aí do outro lado da tela. Obrigado pela sua companhia. E o meu muito obrigado, claro, pela companhia de vocês aqui. Já aproveito e deixo um super boa noite para o Dr. Decarli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, telespectador. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. E também a Mariana, que está aqui também, disponibilizando um pouquinho do seu tempo e levando a experiência dela junto com vocês. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, boa noite, muito boa noite, pessoal. Obrigado por estarem conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria, antes de conhecer um pouco desse trabalho, falando de SPX Imagem, falando de Guerbet Brasil, em relação a Dr. Decarli. Hoje, médico radiologista de diagnóstico por imagem, como que surgiu na sua vida, na verdade, essa área, esse segmento, a área de saúde, sempre foi a sua paixão? Como é que foi essa sua caminhada? Sim, sempre quis fazer medicina e acabei entrando na faculdade. Depois que terminei, a gente tem que escolher, né, a especialidade. E a radiologia, diagnóstico por imagem, não é uma área que é muito comum, assim, de o acadêmico de medicina já escolher. Aí eu fui fazer especialização em clínica médica, depois acabei fazendo 8 meses de ginecologia e obstetrícia, e depois que eu fui conhecer nas especialidades ali, a radiologia. E aí depois eu fui fazer radiologia. E quando você descobriu a radiologia, ali você se apaixonou? Sim, ali eu gostei e faço até hoje. É aqui que eu encontrei, né? Aí eu formei em 2018 pela Unicamp e estou desde então trabalhando com radiologia. A SPX Imagem, como que você conhece essa empresa de destaque dentro desse conceito que ela atua? Sim, eu trabalhando com a SPX, fazendo a parte de qualidade de imagem das clínicas próprias da empresa, e vem fazendo essa parte aí já há algum tempo e bastante exame para fazer o controle. Tem surgido muito exame lá para o senhor laudar? Muito exame para laudar, para fazer controle de qualidade, fazer a gestão, enfim. E a Mariana, como é que foi a caminhada da Mariana? Aqui a gente apresenta ela que é especialista de aplicações clínicas. Primeiro que a gente queria entender, para quem é leigo, o que seria isso, Mariana? Basicamente, eu atuo na área de treinamentos e capacitações, na área educacional, né? Isso tanto na parte corporativa, quanto na parte para os nossos clientes. Então, a ideia é que a gente faça essa interface, né, entre a área médica e a área comercial, para que a gente deixe cada vez mais fluido. Né? Então, a aplicação, ela atua quando a gente atua com equipamentos ou meios de contraste, medicações que seja, a gente atua nessa parte de usabilidade dos produtos, né? Então... Quando é que você conheceu esse mercado, na verdade? Nossa, eu já conheci esse mercado desde o começo da minha graduação, mas foi algo que foi uma surpresa muito, muito querida, fazer parte, né, da aplicação. Eu já havia feito parte da aplicação no passado para ressonância magnética, hoje atuo na Guerbet com, né, as medicações, os meios de contraste, as injetoras e essa parte de inteligência artificial. Então, foi uma área, assim, muito... que me acolheu com muito carinho, né? Mas surgiu, assim, por acaso ou foi algo bem pensado? Não, foi algo já pensado. Era algo que eu já vinha galgando aí por um bom tempo, né? Vim me capacitando, vim já me preparando. Traz pra gente um pouquinho da história da Guerbet Brasil também, uma empresa que não é brasileira, na verdade, uma multinacional, né? Isso, a Guerbet é uma multinacional francesa, né? Ela tem mais aí de 90 anos de história. Uma história linda, diga-se de passagem, né? Uma das empresas pioneiras em meios de contraste.
E hoje a gente integra essa parte de inteligência artificial, então ela também tem essa vertente de serviços digitais, que a gente chama, né? É a única empresa que a gente tem aqui no Brasil de meios de contraste que tem fábrica sediada no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma empresa robusta que tem crescido cada vez mais. E fazendo a diferença nesse mercado. Completamente. Como a SPX Imagem também, né, doutor? Agora, em relação à grande missão que hoje o doutor Decarli vê, que dentro desse contexto, quando a gente fala de ressonância magnética, desses exames, a inteligência artificial que vem trazendo também um grande diferencial quando a gente pauta a tecnologia, as inovações, hoje você considera aí uma das grandes missões, conhecendo um pouco esse lado, um pouco não, porque você conhece demais quando a gente fala de ressonância magnética, mas assim, esse lado da SPX Imagem, o que o senhor considera um dos grandes diferenciais? É a tecnologia de ponta, né? Sempre atualizada e sempre trazendo para as clínicas o que há de melhor no mercado e o que há de mais atualizado, como por exemplo a ressonância magnética com inteligência artificial, melhorando a qualidade de imagem e a rapidez do exame. Você faz um exame rápido sem perder a qualidade. Que é fundamental, na verdade, ser une útil ao agradável. Sim. E na Gerber, o que você tem como visão, como grandes diferenciais dessa área que ela atua? Exato, a gente vem por trás e em paralelo, né, com a área do Dr. Decarli. Então a ideia é que a gente consiga instruir, obviamente, todos os nossos clientes a boa usabilidade dos produtos para que a gente consiga otimizar a qualidade das imagens para o radiologista. E obviamente que o nosso denominador final é o paciente, né? A nossa busca sempre, é pela né? qualidade da imagem, exatamente, para que a gente consiga fornecer um melhor diagnóstico, tudo que tenha de melhor e tecnológico para os nossos pacientes, né? Essa é a proposta. Vocês consideram a parceria, os parceiros sempre fundamental, de grande relevância, grande importância nesse mercado? É muito importante, porque eu acho que nada se faz sozinho, né? Então a ideia é que a gente consiga unir forças para o nosso bem comum. Então, como paciente, a vida, né? Nós nos formamos para isso, para cuidar. Então, o objetivo é cuidar. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue unir forças para cuidar, né? Então, essa é a proposta. Possível, né? Exato. Doutor, o que o senhor considera hoje como grandes parceiros na sua função nessa área aí de ser aí um grande profissional hoje como um médico radiologista? Quem é um grande parceiro? A tecnologia é um grande parceiro? A tecnologia é um grande parceiro e também o trabalho humano que envolve toda a assistência, né? Que começa desde a recepção, um bom atendimento, que vai acolher o paciente, fazer a entrevista, o posicionamento pela equipe da enfermagem, a aquisição da imagem pela equipe de técnicos, tecnólogos, biomédicos e na ponta final o médico laudando o exame, e em toda essa cadeia tem a tecnologia inclusa e melhorando o atendimento, sempre com benefício do paciente. Então, uma clínica que tem um sistema que vai gerir a clínica de RIS e PACS, que vai fazer todas as informações do paciente, ele é importante, traz benefício para o paciente. Na aquisição da imagem traz benefício. Na hora de laudar, a tecnologia traz benefício. Então, juntando aí o trabalho humano com a tecnologia, é perfeito, né? Porém, com toda essa tecnologia que vem surgindo, que a gente vai conhecer mais de pertinho daqui a pouquinho, o que vocês consideram ainda grandes desafios? Nossa, eu acho que essa adaptação dessa migração para a tecnologia, ela é algo desafiador, né? Obviamente, para os médicos que estão, todos os nossos profissionais em informações atuais, já está muito mais familiarizado com as tecnologias. Então, nós temos muitos profissionais que já têm uma vasta experiência e, obviamente, sentem uma dificuldade na integração das tecnologias no dia a dia, né? Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial ela não vem para substituir, ela vem para ser aliada, ela é um agregador de valor. Né? Então a ideia é que a gente consiga ter ela como um braço direito, porque exatamente como o Dr. Decarli falou, essa humanização no atendimento, ela vem do ser humano. Então esse acolhimento que é algo que não pode se perder na área da saúde. Então esse acolhimento é algo que precisa vir obviamente aliado a outras tecnologias, né? Então eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade, obviamente dificuldade de acesso. Então, hoje, eu acho que precisam ser
obviamente, trabalhadas essas implementações para populações de baixa renda. Eu acho que a inteligência artificial ela precisa alcançar a população de baixa renda. Haja visto que hoje no mercado, obviamente, a gente sabe que as tecnologias elas são caras e elas são de difícil acesso. Então, eu acho muito relevante a gente conseguir também tirar esses estigmas e essas barreiras para que todos tenham acesso, né? Então, eu acho que esse é o propósito. Na sua visão, doutor, desafios, o que o senhor considera ainda grandes desafios? Assim, está entrando na atividade médica, inteligência artificial. A gente vê que alguns colegas têm um certo receio, mas vem para somar. Eu não vejo como desafio, vai no automático, né, surgindo e todo mundo está usando, e quando que você vê, você já está usando faz tempo. Naturalmente, né? Exato, nós usamos no dia a dia, né? O chat GPT está aí para dizer. Olha isso. Então, o chat GPT, todas essas usabilidades da internet, tudo por trás da internet, a gente sabe que tem inteligência artificial. Mas tem muitos médicos na minha área laudando exame que foram feitos com aquisição com inteligência artificial, que talvez ele não tenha conhecimento que foi utilizado em inteligência artificial na aquisição da imagem, né? E está laudando e está vendo uma imagem melhor e acha que foi só tecnologia, mas não, tem bastante coisa ali por trás, somente de IA. Mas tem outros profissionais que já visualizam isso, já falam, aqui tem inteligência artificial. Tem isso também. Sim, quando você vê uma qualidade de imagem muito boa e uma aquisição rápida, né? E principalmente, nossa, antes era 15 minutos e agora está fazendo em 5, chama a atenção, né? Muda demais, né? Muito. E é o que conversávamos em off, a ideia, né, de poder agilizar o atendimento, o tempo, na comodidade dos pacientes e ao mesmo tempo sem perder a qualidade desses exames, principalmente no momento da análise desse profissional, desse médico, né? Isso faz a diferença. Sim. Completamente. É um impacto muito grande que a gente tem hoje no mercado, né? Falando aí da parte old school, da velha guarda, uma ressonância, exemplo de joelho, fazíamos em 20 minutos, 25 minutos. Hoje nós temos equipamentos que reproduzem isso em 5 minutos, 4 minutos e meio, 3 minutos e meio. E o interessante, né? Não é que está fazendo rápido com qualidade inferior. Exato. Na verdade, até ao contrário, você está fazendo rápido com melhor qualidade ainda. Exatamente. Não segue aquela regra antiga, né? Não. Se faz correndo, não sai bem Fica feito. ruim. Não, é completamente essa oposto. foge à regra e ainda é o oposto, né? Exato. Então a gente consegue melhorar muito mais a qualidade de imagem por um valor muito menor de tempo, né? Para a ciência dos nossos internautas, para entender, quando a gente fala da SPX Imagem, hoje são quantas unidades? Hoje são 3 unidades próprias, uma em Santana de Parnaíba, em Taubaté e em Joinville. E também tem inúmeras unidades que são convênios e parcerias públicas e privadas. Interligadas praticamente em todo o Brasil, é isso? Isso, espalhado em todo o Brasil. Para dar todo esse suporte. Vamos trazer para quem é leigo, muita gente acompanhando para entender melhor, com mais clareza. Quando a gente fala da ressonância magnética, como que ela funciona tradicionalmente? A ressonância magnética, o equipamento é um grande ímã, que lá ele faz um campo magnético e um pulso de radiofrequência que ele organiza os átomos de hidrogênio da água. Então é H2O, ele organiza esses átomos e quando que o átomo tende a voltar na sua posição original, ele vai emitindo um sinal. E cada tecido volta para sua posição normal de uma certa velocidade com a emissão de um certo sinal. E aí o equipamento, nas suas bobinas, capta isso e consegue gerar imagem. Então, comparando com a tomografia, que usa radiação ionizante para gerar imagem, e aí a radiação atravessa os tecidos, e nessa que atravessa os tecidos o raio é atenuado, vai de acordo com a atenuação, o detector capta essa atenuação de cada tecido e gera uma imagem. A ressonância não. Ela consegue, com o sinal de cada tecido, ela gera a imagem com uma definição tecidual muito maior do que a tomografia. E em relação à tomografia, por exemplo, e à ressonância, a ressonância ela não atua com radiação, então... A ressonância não atua com radiação, é o campo magnético. Na verdade, a ressonância ela é radiação, mas é uma radiação não ionizante. Então, quando a gente fala não ionizante, é que ela não tem o potencial para interagir com as células do nosso corpo de uma forma cumulativa e progressiva, tá? Quando a gente fala da tomografia, ela é uma radiação ionizante e ela tem esse potencial de interagir com as nossas células. Então, basicamente, a radiação que vem dentro da tomografia é o raio-x, tá? Então, ela é um raio-x ultra mega sofisticado.
A tomografia. Exatamente. E aí vem outros que são abaixo, ressonância, tomografia e depois o que tem? O próprio raio-x? Nós temos raio-x. Ultrassom? Nós temos ultrassom. Que aí é uma outra modalidade que usa o som para gerar imagem, é a mesma coisa do radar ou do morcego, onde que o som bate no tecido e de acordo com a impedância retorna para o transdutor que capta a imagem e também gera imagem. Então, tomografia e raio-x utiliza a radiação ionizante, a ressonância usa a radiação não ionizante com campo magnético e radiofrequência, e o raio-x usa o ultrassom usa o som para gerar a imagem. Mesmo assim, tem salas que as pessoas vão fazer esse exame da ressonância, mas onde essa pessoa que opera, ela fica separada por um vidro. Por isso que eu acho que muita gente fala, não, mas é por causa da radiação. Não é bem assim, então? Na verdade, é e não é. A gente fala que todos esses ambientes de radiologia, eles possuem uma blindagem, né? Essas salas, a gente chama de gaiola. Então, essas gaiolas, elas são programadas exatamente para evitar com que tudo que seja manipulação interna, ele ecoe para uma manipulação externa. Então, por exemplo, quando a gente está executando um exame de ressonância magnética, obviamente a gente está disparando os pulsos de radiofrequência, como o doutor havia dito, e o paciente ele está recebendo esses pulsos. Obviamente, a gente precisa manter essa porta fechada e o operador operando de outra sala para que ele não tenha interação com o campo magnético. Então, haja visto que se a gente, por exemplo, entrar com um relógio muito próximo do campo magnético, muito provavelmente seu relógio vai parar. Exatamente porque o campo ele tem uma força muito grande, né? Então a ideia é que a gente consiga sempre separar através dessas gaiolas. Na tomografia a gente tem, obviamente, essa blindagem exatamente para que a gente não tenha o escape do raio-x nem para fora com os outros, em contato com os outros pacientes e nem para o próprio profissional. Mas, dentro dos ambientes de radiação ionizante, os profissionais eles precisam usar um dosímetro, que é um quadradinho, literalmente, que isso fica agregado. Obviamente, ele tem um acompanhamento pela CENEM, né, que é de energia. Então, a ideia é que a gente consiga fazer a mensuração e a captação anual para que não ultrapasse aqueles limites ao longo do ano de exposição. Porque mesmo que ele esteja afastado pelo isolamento da gaiola, obviamente, se ele transitar, ainda tem um pouco de radiação residual e ele pode ter contato. Isso na tomografia, tá? Na ressonância isso não acontece. Não acontece. A ressonância não tem problema nenhum, até se o operador ficasse dentro da sala, que não causa interação com o núcleo da célula e não causa nenhum dano aí pro operador. E a gente traz a ideia da ressonância magnética tradicional. E aí eu pergunto sobre a inteligência artificial. Como que ela vem sendo, na verdade, utilizada nessa especialidade? Então, a inteligência vem sendo em toda ponta, em todo momento dessa especialidade ela é utilizada. Desde abrir ficha do paciente para agendar um exame, ele tem inteligência artificial para organizar o agendamento. Por exemplo, colocar os exames que usam a mesma bobina sempre junto, para não precisar fazer troca de bobina e nisso demorando no próprio exame. Ele também age na aquisição da imagem, reduzindo o tempo, melhorando a qualidade, e age também no pós-processamento, auxiliando o médico radiologista no laudo. Mariana, quer complementar? Fica à vontade. Eu sou suspeita para falar de inteligência artificial, porque eu acho que é um super agregador de valor, né? Como o doutor havia dito, hoje nós temos equipamentos com tecnologias ultra avançadas, então a gente consegue, obviamente, diminuir exames de às vezes 30 minutos, 40 minutos para 20 minutos. 15 minutos, então eu acho que a ideia é a gente trazer um pouco de conforto para o paciente, já visto que a ressonância é um tubo fechado, às vezes dá aquele desconforto, aquela claustrofobia que a gente não sabia que tinha. Então eu acho que o conforto que a tecnologia está trazendo, principalmente para os pacientes, é o que a gente tem mais impacto. Quando a gente fala da sala de laudo, e a gente avalia, por exemplo, uma qualidade de uma imagem com inteligência artificial e sem, o doutor está aqui para não me deixar mentir. É assustador. Sim. Porque é uma resolução que não se imaginava há 10 anos atrás. É assim, uma definição de pequenas estruturas que pra gente é um impacto muito grande. Então, principalmente pro radiologista. Então, antigamente o que se tinha muita dificuldade de ver, por exemplo, exame de hipófise.
A gente sabe que a hipófise é uma estrutura super pequenininha, que está dentro do cérebro. Então, para a gente observar, obviamente que precisam usar um campo de visão um pouco menor. Isso exige muito do equipamento. Então, os exames demoravam mais. Agora, com uma ultra qualidade de imagem, os exames demoram menos e a gente tem muito mais visualização. É muito mais preciso. É muito mais preciso. É uma sensibilidade e especificidade que a gente chama dentro da área médica, que é muito alta. Você diagnostica mais e com mais precisão. Exato. Facilitou sua vida, né? Facilitou minha vida. E aí a gente nem entrou na inteligência artificial de pós-processamento, que aí auxilia realmente, né? Exato. Hoje, quando a gente fala da SPX Imagem, quais são os diagnósticos hoje oferecidos por eles? Quase que todo tipo de... Sim, todo o parque tecnológico de radiologia e diagnóstico por imagem. Então, desde densitometria, mamografia, raio-x, todos os exames de ultrassonografia, radiologia intervencionista, a tomografia e a ressonância magnética. A importância para você, profissional, que vivencia isso, médico, radiologista, em relação a um diagnóstico preciso? Sim, é essencial, né? O diagnóstico preciso é essencial para o paciente e para o médico assistente do paciente tomar uma decisão, né? Não pode vir o paciente com uma queixa de um cálculo renal e ficar com dúvida de uma lesão que a gente encontra, se é uma lesão benigna, se é uma lesão maligna. A gente tem que ser bem preciso para acertar o diagnóstico e proporcionar um tratamento adequado para o paciente. E é essa precisão da tecnologia, quando a gente fala da inteligência artificial, Mariana, que faz a diferença nesse resultado, né? Com certeza. Nessa análise. Com certeza, para a definição e a descrição dessas patologias, sem sombra de dúvida, né? Antigamente tinha muito esse problema em relação ao diagnóstico? Não ser preciso? Antigamente, os métodos de imagem foram evoluindo, né? Antigamente tinha somente o raio-x, depois começou o ultrassom, e aí foi melhorando e cada vez tornando mais preciso. Cada vez precisando ser menos invasivo para chegar no diagnóstico. Hoje a gente consegue um nódulo hepático chegar com uma precisão diagnóstica, por exemplo, com a tomografia e principalmente com a ressonância, de praticamente histológico em alguns casos, onde que antes precisava fazer uma biópsia invasiva, ia ter que tirar um pedaço do fígado e analisar no microscópio. E aí a gente poupa isso, faz um diagnóstico sem precisar ser invasivo no paciente. Sem precisar ter esse tipo de procedimento. Sim. Exato. Procedimento com risco e desconforto, né? Débora Souza está com a gente aqui ao vivo no podcast. Uma ótima noite. Obrigado, Débora, pela sua participação. Um abraço para você. Shekinah também está por aqui de olho na programação e está acompanhando vocês aí, trazerem as informações, levando para os nossos internautas que nos acompanham com muito carinho aí do outro lado da tela. Obrigado pelo carinho sempre. Aí eu trago uma questão para Mariana, que seria justamente em questão da ressonância. Sobre a ressonância magnética, o software é de grande importância? É de grande relevância? O software, sim. Os softwares de inteligência artificial que a gente tem hoje no mercado, falando especificamente do IcoBrain, que é o nosso software de inteligência artificial para segmentação e volumetria cerebral, ele tem um impacto significativo, principalmente em patologias que são de difícil diagnóstico. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, por exemplo, ou até quadros demenciais, né? Alzheimer, demência frontotemporal. Então, todas essas patologias, elas são de difícil diagnóstico. Então, o que a gente poderia oferecer de tecnologia para que o radiologista conseguisse uma maior precisão para a emissão do laudo e que o médico que tem acompanhado o paciente, que é o médico que solicita esses exames, ele possa ter um laudo do radiologista muito mais preciso e ele possa fazer essa correlação com a parte clínica e dar um melhor tratamento para o paciente. Então, a ideia da inteligência artificial não é atuar só no diagnóstico. Obviamente, ela direcionar para um melhor tratamento. Tá? Na sua visão médica, o que o senhor traria para complementar o que a Mariana traz, exatamente nesse sentido aí do software, do que ele vem beneficiando nesse seu resultado da análise do laudo? Antigamente eu digo pouco tempo atrás, né, a gente fazia análise visual. Então, a gente olhava um cérebro assim de um paciente idoso, por exemplo, e viu uma redução volumétrica e comparando com o que a gente tem na cabeça com outros, se falava redução volumétrica. Hoje o software consegue mapear e realmente com precisão falar sobre, por exemplo, uma redução volumétrica, inclusive mapear áreas de redução volumétrica, por exemplo, específicas, que aí vai começar
auxiliar no diagnóstico. Ele acometeu mais o lobo frontal, aí a gente vai pensar num tipo de diagnóstico, acometeu mais o lobo temporal, mais o hipocampo, e isso antes que era visual, agora com o software e de forma rápida, simples, a gente consegue fazer isso precisamente, com dados. Mas esse software ele traz a informação também? Ou é a imagem? Ele traz a informação automatizada Também? em 15 minutos. Então ele traz a ideia do diagnóstico que ele leu ali, que ele Exato. viu. E aí vem esse profissional que vai analisar exatamente o que ele está falando. Exato. Pô, mas aí ficou bem fácil. O fluxo, na verdade, é quando o paciente ele se comparece ao serviço de saúde, ele é captado as imagens desse paciente. No momento do laudo, o radiologista ele identifica que, de fato, esse paciente, por exemplo, estou com um paciente idoso. Esse paciente ele tem um potencial, gostaria de verificar ele para demência. Então, ele consegue submeter essas imagens para o software. O software ele é baseado em nuvem, então é como se fosse o que a gente usa hoje de armazenamento em nuvem. Então, ele fica armazenado numa nuvem e todas essas imagens elas são encaminhadas para essa nuvem. Ele faz um pós-processamento automático, ele compara com uma população de base que já é saudável para entender de fato se aquele paciente tem algum desvio. Então, se esse paciente tiver algum desvio no que tange o volume cerebral, se de fato ele tem lesões de esclerose múltipla, por exemplo, esse software ele consegue mapear, ele colore essas imagens, ele manda de volta para o radiologista com toda a volumetria escrita. Então, isso facilita 100%. Facilita bastante o laudo, usando o caso de esclerose múltipla, né? Que é uma doença que ela acomete o sistema nervoso central, uma doença autoimune, e ao longo do tempo ela vai tendo várias lesões que têm características evolutivas, umas mais agudas, outras um pouco mais tardias e umas crônicas. Quando a gente lauda sem o software de inteligência artificial, a gente vai olhando e caracterizando e pegando o exame anterior e vendo essa lesão estava assim, mudou, e é bem trabalhoso e demorado, né? Porque tem que avaliar, detalhar cada lesão, às vezes tem 10, 15, 20 lesões, às vezes 30 lesões. Com o software, por exemplo, ele consegue mapear essas lesões e mapeando, ele, como ela falou de cores, ela coloca cada tipo de lesão, a aguda de uma cor, a que está subaguda e a crônica de outra cor, e consegue ainda calcular a volumetria dessas lesões. Então eu consigo dar um laudo muito mais preciso, utilizando já o relatório que o software me fornece. E hoje a gente tem já quando a gente fala de ressonância magnética, essa inteligência artificial já operando quase em todos os lugares que oferecem esse tipo de exame, ou ainda não? Não são todos os lugares. São poucos lugares, assim, poucos no sentido de, falando por companhia, está em expansão. A gente já tem outras tecnologias nesse segmento de mapeamento cerebral, né? Mas, obviamente, está em expansão. Então, hoje em São Paulo, a gente tem alguns locais onde isso já está implementado e ao longo de todo o Brasil também. O pessoal, depois do podcast, vou começar a falar aqui, essa clínica tem ressonância magnética com inteligência artificial, então eu não vou fazer. Exato, aqui. eu não vou fazer. Porque vai saber que é mais preciso, mais detalhado. Exato. E acontece, então, para o senhor que lauda, de ter detalhes, de chegarem lá os exames que vêm por essa especificação da inteligência artificial na ressonância e outros que não estão, que exige mais aquele cuidado. Apesar que todos vão ter o cuidado do profissional, isso é óbvio, né? Sim. Mas é diferente, né? Quando o senhor pega um laudo voltado à inteligência e o outro não. Sim. Exato. Consigo fornecer mais dados ali no laudo, né? Quando que tem. Isso, lembrando que nesse software, todos esses softwares de pós-processamento, não necessariamente eles estão atrelados aos equipamentos de ressonância, tá? Então, hoje a gente tem diversas marcas de fornecedores de ressonância magnética. A Gerber não é nesse segmento de fornecimento de ressonância, mas num segmento de fornecimento de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela vem na parte de pós-processamento dessas imagens, tá? Então, só salientar isso para não entenderem como se esse software ele tivesse atrelado aos equipamentos. Ele não está. Não está. Então, o software ele consegue captar as imagens de qualquer marca de equipamento e qualquer força de campo magnético. Se for 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Ele consegue mapear e entender essas imagens, processar e devolver para o radiologista. Thailson Brito também está com a gente aqui acompanhando de pertinho o podcast. Obrigado pela sua participação, uma ótima noite para você. Psicóloga,
Cleusi Nogueira também está por aqui. A Beatriz comenta: estou adorando, muitas dúvidas estão sendo esclarecidas durante o podcast. E pode perguntar também, se tiver alguma dúvida e quiser trazer, sinta-se à vontade, a gente leva para os nossos convidados, vai auxiliar vocês aí do outro lado da tela. E a Sandra Barreto: conteúdo muito bom. Acesso Contábil também está por aqui. Parabéns, Mariana. A Valquíria Luciana também chegando, deixando seu alô. Obrigado sempre pela companhia de vocês aí, pelo carinho, pela audiência. Dando continuidade, hoje, quando a gente fala da SPX Imagem, as unidades, hoje elas oferecem esse serviço da ressonância magnética com a inteligência artificial? Sim. Hoje o equipamento que está na Clínica de Santana já tem no equipamento inteligência artificial para aquisição da imagem. De Parnaíba, Santana, né? De Parnaíba. E também oferece o pós-processamento, que é depois de adquirir a imagem, aí chega para a gente a imagem, para os médicos radiologistas, e a gente envia para o software fazer a leitura e fornecer essas informações. Já tem um software. Eles têm duplo apoio de inteligência artificial. Então, eles têm a inteligência artificial para captação das imagens na ressonância e eles têm inteligência artificial para pós-processar essas imagens de neuro. Essa visão, Mariana, que você vê, hoje a gente cita, né, a SPX Imagem, que sai com um diferencial em relação a esse detalhe, é super importante esse conhecimento, na verdade, de entender essa necessidade. Completamente. De ter esses recursos para justamente eu poder oferecer, atender esse paciente de uma forma muito mais eficaz, muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais rápido. Com certeza, com certeza. Você acha que hoje esses empresários, esses gestores, esses profissionais já estão tendo essa visão mais clara, mais ampla e buscando esses recursos ou ainda não estão? Sim, essa modificação ela já tem sido feita aí ao longo de, chuto dizer, uns 3 anos, já vem sido feita uma movimentação bem forte em relação a esses upgrades que a gente chama dos equipamentos, né? Porque haja visto, obviamente, que esse exame é caro para os pacientes, obviamente porque os equipamentos são muito caros. Então, a ideia é que a gente consiga oferecer isso para o máximo de pessoas possível. Então, a ideia é a gente conseguir integrar a tecnologia, agregando isso com uma melhor qualidade de imagem, com um melhor diagnóstico, e obviamente que não tenha impacto de custo tão pesado para os pacientes. Então, o que os serviços estão fazendo hoje, que eu vejo de muita movimentação? Máquinas antigas, elas têm a capacidade de conseguirem sofrer um upgrade. Ou seja, eu tenho uma máquina que eu comprei no ano 2000. Esse magneto, ele é hábil para conseguir ter esse upgrade. Então, o que significa? Eu consigo manter o campo magnético e eu troco todo o sistema, otimizando o sistema, deixando ele mais rápido, mais robusto, com o que a gente tem de melhor de tecnologia hoje no mercado. Então, isso já tem sido esse feito. Equipamento. Não descarta, olha isso, reaproveita. Então, obviamente, a gente tem impactos significativos na compra de novos equipamentos, isso não traz uma escassez para a compra de novos equipamentos, mas é muito importante saber que os serviços eles têm a capacidade de fazer isso. Então, é importante ter essa informação para saber que, poxa, eu tenho uma máquina aqui super antiga, será que eu tenho que reciclar esse equipamento? Não. Às vezes a gente tem jeito para isso, né? Então, o que a gente consegue agregar nessa tecnologia para trazer o melhor para os pacientes? Então, eu acho que isso precisa ser trazido também para o conhecimento dos demais profissionais. Sem dúvida nenhuma. Acredito que até muita gente desconhece essa informação, essa observação que você nos traz. Doutor, falando de benefícios, pacientes profissionais, quando destacamos ressonância magnética e inteligência artificial, o que o senhor destacaria, tanto para os pacientes como para os próprios profissionais? Para os pacientes, o benefício na qualidade da imagem e com diagnóstico mais preciso e específico é fundamental. Redução do tempo também. Não é tão confortável ficar muito tempo numa maca de uma ressonância magnética. Nós estávamos conversando no bastidor, né, que é um pouco incômodo e ficar ali 15 minutos, ficar 5 é muito melhor, né? Tem pacientes que têm dificuldade de posicionamento, não conseguem ficar tanto tempo em uma certa posição, tem um ganho absurdo. E para os profissionais que trabalham, também só tem ganho, né? Você tem facilidade no laudo, por exemplo, no caso do médico, radiologista, para quem está operando o equipamento,
também tem ganho, você faz um exame muito mais rápido. Fazer um exame mais rápido, por exemplo, se o paciente mexe durante uma aquisição, você tem que começar tudo de novo. Uma aquisição mais rápida, você não acontece isso com frequência. Então tem ganho para todo mundo, desde quem atua como profissional e como paciente. Uma grande inovação. Com certeza, com certeza. Fazendo uma grande diferença. O Adriano está participando com a gente. Uma ótima noite, Adriano. Um abraço para você. Ele traz assim: falando de tecnologia na área da saúde, em relação a desafios na implementação de tecnologias de inteligência artificial na ressonância magnética. O que vocês trazem? Desafios são custos, né? Eu acho também. que custo é o desafio maior, porque haja visto que esses equipamentos da área da saúde em geral, eles são equipamentos caros, não são equipamentos baratos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um serviço público de saúde, será que de fato nós temos know-how para fazer isso acontecer? Né? Então, no serviço público de saúde, obviamente, a gente tem uma escassez maior de aporte, mesmo, exato, para conseguir, de fato, investir em tecnologias de ponta, né? Não que isso não esteja sendo feito, né, no setor público. Isso está sendo feito, de fato, mais lento, né? Exato, mas é mais lentificado. É o que a gente não vê no privado. Então, no privado, a gente tem, obviamente, uma aceleração muito maior na aquisição de novas tecnologias, mas obviamente isso vai muito da demanda de cada serviço. Então, se o serviço ele demanda mais um sistema de urgência e emergência, ele vai focar no que de fato é urgência e emergência, né? Quer complementar, doutor? Mas eu acho que ao longo dos anos, assim, a tecnologia é deflacionária, né? Com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais barato. Exato. E é um passar do tempo curto, né? A gente, em 4 anos atrás, não falava de inteligência artificial. E agora a gente está vendo isso na prática, né? E já está vendo uma queda da aquisição, por exemplo, dessa tecnologia. Vem fazendo já a diferença, na verdade. Sim. Quem participa com a gente aqui ao vivo é o Fred. Fred Eduardo tá com a gente, tá acompanhando de pertinho e comenta: muito bom, novidade na imaginologia. Comenta o Fred. Obrigado, Fred, pela sua participação. A Isabela Hernandes também tá por aqui. SPX é sinônimo de qualidade, tecnologia de ponta e ótimos profissionais. Ela já tá fazendo a propaganda para a SPX aqui. A garota propaganda já está divulgando os grandes diferenciais da SPX. Fred Eduardo deixou o seu alô. Kelly, Fabiana Búfalo também está por aqui. Valquíria Luciana, um abraço para você. Tá de olho e ela comenta: inovação com tecnologia de ponta. E psicóloga Cleus Nogueira: muito bom ser mais rápido e maior qualidade. Com certeza. Sem dúvida, apoiando, ajudando e auxiliando todo mundo. Joel Ardito também está por aqui, deixa o seu oi, boa noite, acompanhando de pertinho aqui a nossa programação. Obrigado sempre pelo carinho de vocês. Falando aí no auxílio de diagnósticos e doenças, ressonância magnética com inteligência artificial vem fazendo uma grande revolução positiva. Sim, com certeza. E em vários tipos de doenças ele auxilia? Sim, vem fazendo um barulhinho aí significativo. Positivo, e é um barulho que a gente gosta. É esse barulho que a gente gosta. Né? Hoje nós temos algumas patologias que o software abrange. Por exemplo, esclerose múltipla e demência são as patologias que são mais procuradas. Haja visto que são patologias que muitas vezes são de difícil diagnóstico, né? Doenças que às vezes têm uma sintomatologia, os sintomas eles são muito inespecíficos, que podem ser facilmente associados com outras patologias, e aí essa doença vai progredindo e de fato quando o paciente tem um diagnóstico, ele acaba tendo um diagnóstico um pouco mais tardio do que o esperado, né? Então a gente consegue trabalhar com essas patologias. Para a área de epilepsia, a gente consegue também fazer mapeamento. Mapeamento de traumatismo craniano também é possível fazer mapeamento. Dá para fazer também mapeamento perfusional, ou seja, quanto de sangue eu estou recebendo no meu tecido cerebral. A gente também consegue fazer essas avaliações. Então, assim, hoje, além dessas tecnologias, tem outras tecnologias no mercado que fazem triagem dos pacientes nos serviços de urgência e emergência para, de fato, entender o que é urgência, o que é emergência. A gente consegue também ter diversas outras tecnologias no mercado para mapeamento tumoral.
Então, inteligência artificial também atuando nessa detecção de câncer, principalmente câncer pulmonar, que é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem. Então, é muito bacana, assim. A gente tem tido uma evolução muito positiva. Como eu disse, é o barulho que eu gosto. Doutor, o que o senhor complementa? É isso que a Mariana falou, né? Só tem coisas positivas para falar da inteligência artificial e da evolução tecnológica. Quando a gente traz a inteligência artificial, ela tem um papel importante em guiar procedimentos médicos minimamente invasivos? Sim, com certeza. Também tem. Uma biópsia, por exemplo, de próstata que era feita aleatória há pouco tempo atrás, tirando vários pequenos pedaços, por exemplo, da próstata, em procura de um tumor. Hoje a gente já consegue identificar um nódulo e fazendo a fusão de imagens com a biópsia, você consegue chegar naquele nódulo precisamente e retirar um pedaço dele com uma precisão diagnóstica para o patologista que vai analisar a peça, a lâmina, significativamente melhor. Complementa? Eu super estou de acordo. Eu acho que, principalmente nessa área de robótica, eu acho que tem entrado uma tecnologia feroz. E eu acho que isso tem só a agregar. Obviamente, procedimentos que a gente costumava chamar de procedimentos abertos, hoje alguns procedimentos facilmente podem ser manipulados com o minimamente invasivo. Então, a gente consegue, por exemplo, a litíase, que a gente chama, que são os famosos cálculos. Para quem tem pedras, então, saibam que existem hoje vários procedimentos que não necessitam, de fato, de uma cirurgia aberta, né? Hoje a gente tem procedimentos que são minimamente invasivos que a gente consegue fazer, às vezes, a quebra dessa pedra ou até a extração desses cálculos, né? Então, hoje a medicina é vasta, né? E é o que a gente estava falando nos bastidores. A gente nunca para de estudar. É uma vida inteira estudando. E sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo diferente. Que no passado a gente achava que era uma coisa e hoje é completamente diferente. Quando a gente traz a área da saúde Brasil e a gente fala da inteligência artificial dominando o mundo inteiro, obviamente aqui também, como é que vocês observam esse olhar profissional de vocês? Como caminha o Brasil na área da saúde falando de tecnologia, falando de inteligência artificial? O Brasil ele tem um vasto portfólio de profissionais excepcionais. O Brasil é um dos países que mais tem desenvolvimentos de pesquisas científicas. Então, nós temos diversas parcerias, inclusive com outros países, de escolas, de universidades federais, universidades públicas e até privadas, que de fato fazem essas parcerias para desenvolvimento educacional e desenvolvimento de pesquisas. Então, o Brasil, obviamente, na época de pandemia, que é duro recordar, mas na pandemia o Brasil ele foi extremamente atuante. Tiveram pesquisadores daqui do Brasil que foram atuar na Europa para auxílio de desenvolvimento de vacina e mapeamento da carga viral, né? Então, eu acho que o Brasil ele tem um potencial e ele é visto dessa forma, tá? O Brasil é visto como um país muito rico de conhecimento. Então, assim, obviamente que faltam um pouco de recursos, né? Que infelizmente são recursos que a gente gostaria de ter com um pouco mais de facilidade. Nos falta recurso, mas potencial o Brasil tem demais. O que o senhor observa, doutor? Eu concordo plenamente com tudo que a Mariana falou. Acesso Contábil está com a gente. Mariana, mas e essas tecnologias vão substituir a capacidade humana? Jamais. Jamais. Estávamos falando isso até há pouco. O acolhimento e o atendimento humanizado, ele jamais vai ser substituído. Então, a inteligência artificial, ela não vem para substituir o profissional, ela vem como um agregador de valor. Então, o que isso significa? Eu vou ter um braço direito me auxiliando, mas esse braço direito não é sinônimo de substituição, né? Então, obviamente, o médico agora ele tem o laudo pronto, mas precisa de um radiologista para avaliar a acurácia, a sensibilidade desse laudo. Esse é o olhar, doutor. Sim, exato. Sim. E talvez com a evolução da inteligência artificial, a gente vai poder dedicar mais tempo, na minha especialidade, por exemplo, não só laudando, mas ter tempo para aproximar mais do paciente, coletar uma história e, com isso, produzir um laudo muito mais específico que o paciente precisa, né?
Cleiton dos Santos está com a gente, obrigado, uma ótima noite. Parabéns, Mariana, parabéns, doutor Victor De Carli, um dos melhores médicos em atuação, elogiando o seu trabalho aí, doutor. Obrigado. Cleiton dos Santos com conteúdo muito bom. O Bruno Monteiro também está por aqui. Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Ótimas informações. Gomes Pri também. A SPX, como sempre, muito preocupada em oferecer serviços de qualidade e inovadores para a população. Legal esse reconhecimento também por parte das pessoas, esse trabalho e a atenção, né, que o pessoal da SPX Imagem traz no cuidado sempre com o paciente, nessa atenção a todos. Gomes, parabéns a todos os profissionais envolvidos. Sandra Barreto, SPX inovando sempre. Murilo Ciotti também está por aqui acompanhando. Gostaria de entender melhor a diferença de realizar o exame na ressonância magnética convencional e essa da SPX com a inteligência artificial. Os dois exames vão ser realizados, porém, o tempo que vai ser necessário para realizar um exame com a inteligência artificial chega a ser 50% a 60% menor do que o tempo de um equipamento que não tem inteligência artificial, por exemplo. E também a imagem, a qualidade da imagem, a gente tem ganhos significativos quando a gente usa a inteligência artificial. Ela diminui o ruído, que é uma coisa que atrapalha a imagem, ela fica, em termos assim, técnicos, mais borrado, ela consegue tirar isso e ganhando tempo, né? Então, só benefícios, né, com o uso de equipamentos que tem essa tecnologia. Comenta, Mariana. Exato. A inteligência artificial, falávamos há pouco que ela é como se fosse um cachorrinho adestrado, né? É a visão real. Então, basicamente, nós treinamos algoritmos para que eles identifiquem padrões específicos aos quais a gente tem interesse em observar. Então, por exemplo, na ressonância magnética, esses padrões específicos, eles são treinados para avaliar o ruído das imagens. Então, numa ressonância convencional, obviamente que você tem um tempo um pouco mais elevado de exame, é muito mais fácil você perceber sinais de ruído nas imagens. Quando a inteligência artificial ela entra como agregador de valor, ela identifica esses ruídos e ela tira o ruído das imagens. Ou seja, a gente tem só sinal. Então, se a gente tem só sinal, a gente consegue melhorar a qualidade de imagem e, obviamente, por tabela, diminuir o tempo. Ana Camila está com a gente aqui, um abraço, uma ótima noite para vocês. Parabéns por promover esse momento de aprendizado. SPX sempre à frente no mercado de diagnóstico por imagem, buscando o melhor para o paciente. Gratidão à equipe SPX Joinville. O pessoal está acompanhando vocês lá de pertinho aqui. Cleiton dos Santos, SPX orgulho em pertencer. Psicóloga Cleus Nogueira, a inteligência artificial ela consegue diagnosticar sinais de depressão e ansiedade? Depressão e ansiedade não é uma doença que a ressonância consegue trazer assim, captar, a não ser que isso for causado por uma doença estrutural. Geralmente, ansiedade e depressão é uma doença que o psiquiatra acaba atuando, mas entra o diagnóstico de imagem quando quer descartar alguma causa estrutural. Por exemplo, foi repentina que a pessoa iniciou um quadro de depressão. Então, tem que excluir algumas patologias que aí sim a ressonância consegue ajudar. O Robson Magalhães faz um comentário justamente do Dr. Vitor, um dos melhores radiologistas da atualidade, baita profissional, comenta ele aqui acompanhando. Obrigado. Bruno Monteiro também, muito conhecimento. Josué chegando, deixando seu alô, uma ótima noite, pessoal. Kelly Fabiana também participando, excelente inovação com benefícios à empresa, equipe atuante e pacientes. Fred Eduardo, Mariana, grande profissional com enorme conhecimento, parabéns. Elogiando. Obrigada. Maria Luísa também, parabéns, doutora Mari, conhecimento ímpar que é necessário ser compartilhado. O Josué também deixa os parabéns e a Renata também comentando da SPX. Em relação a desafios dentro da ressonância, falando de inteligência artificial, existem desafios éticos no sentido de regulatórios, precisa ser superado para a adoção generalizada da ressonância magnética com inteligência artificial? Tem algo a se seguir em relação a normas, a certificações? Como é que é esse cuidado burocrático? Tem isso também? Nós temos registros, né? Então, assim, todas essas
essas tecnologias elas precisam ter registros nos nossos órgãos, né, regulamentadores, que no caso é a Anvisa. Isso. Então, nós temos registros na Anvisa relacionados ao que, de fato, o software ele foi feito para fazer. Então, se o software é feito para fazer A, ele precisa reproduzir A. Se ele reproduz B, obviamente, a gente está em contra as normas que foram das nossas agências regulamentadoras. Então, a ideia é que a gente consiga sempre manter os padrões de qualidade, que são, obviamente, trazidos em parceria, que a gente tem, assim, em parceria eu digo, que a gente tem disponível hoje para visibilidade pública. Então, do Conselho Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Paulista de Radiologia. Então, a gente tem hoje diversas acreditações dentro dos serviços que trazem padrões de qualidade de imagem, o que, de fato, é pertinente ou não para aquele serviço, né? Então, o que a gente fala hoje de regulamentação é mais essa parte da Anvisa. Obviamente que todas essas tecnologias, elas precisam passar por estudos científicos. Sim. Então, dentro da nossa tecnologia, a gente tem mais de 20 artigos publicados acerca da utilização da tecnologia para a esclerose, para a demência e as demais patologias que abrangem o portfólio. Então, a ideia é que a gente consiga sempre estar fomentando com pesquisa clínica todos esses dados científicos e alimentando o software para ter cada vez mais robustez, né? Na visão de vocês, hoje, quando a gente fala de tendências e impactos futuros na área da medicina, destacando a ressonância magnética com a inteligência artificial, o que vocês trariam? Nossa, é um impacto, né? É um impacto e o nosso pensamento é sempre exponencial. A gente não consegue, talvez, prever o que vai acontecer no futuro, né? Porque quando eu formei, que não faz tanto tempo, em 2018, não se falava em inteligência artificial. E agora já está na prática aí de grande parte dos radiologistas, pelo menos que está na capital, assim. Exato. Eu brinco que a inteligência artificial ela não é mais o futuro, ela é o presente. Porque a gente respira a tecnologia. Então, o que a gente tem para o futuro, obviamente, é algo que precisa ser explorado. Mas, como eu havia dito, nós temos um potencial como um mundo gigantesco. Assim, nós temos inteligências hoje de mercado que a gente olha e no passado a gente não imaginava que isso poderia um dia existir. E é muito rápido, é tudo muito rápido, depressa. Né? Muito rápido. É muito depressa. Como é que vocês conseguem se manter sempre antenados, atualizados exatamente nessas novidades, principalmente quando a gente fala da tecnologia, a inteligência artificial na área da saúde? Vocês estão sempre de olho, estudando, buscando, pesquisando, seja mercado nacional, seja mercado internacional, até porque a empresa é multinacional, né? Isso, a Gerber é francesa, então, obviamente, a gente precisa se manter atualizado o tempo todo, a gente sempre está em contato com a nossa matriz para, de fato, entender qual é a visibilidade que eles têm como Europa, qual a visibilidade que a gente tem como América do Norte, América do Sul, e entender, de fato, quais são os nossos objetivos comuns, né? Falando como profissional, atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de São Paulo, então eu nunca vou parar. Você também é biomédica, é isso? Eu sou né? biomédica de formação, então assim, eu brinco que a gente nunca vai parar. Eu vou acabar meu mestrado, vou começar um doutorado, depois do doutorado, pós-doutorado, e a gente vai acabar a vida assim, estudando. Mas é algo que a gente faz com paixão, né? Porque cuidar... O fato da gente levar... Qual é a ética por trás dos estudos científicos? É cuidar das pessoas. O código de ética, quando a gente fala de bioética, a ideia é que tudo que a gente faz precisa ter um impacto significativo na sociedade como seres humanos. Então, o que eu consigo trazer de impacto para a humanidade? O que eu consigo trazer de tecnologia, de visibilidade para que eu melhore a vida do outro, né? Então, é esse o propósito. Por isso que a gente não pode parar de estudar. Porque amanhã vai surgir um vírus novo, depois de amanhã vai surgir uma outra patologia desconhecida, ou pode ter até um progresso de uma patologia antigamente que tinha um perfil, hoje ela tem um perfil completamente diferente.
Obviamente que a gente tem diversas doenças multifatoriais, então o câncer, por exemplo, é uma doença que ela tem diversos fatores, então a gente tem também influência de exposição solar, influência de exposição externa, influência interna, alimentação, então assim, a gente tem, por isso que a gente chama de multifatorial, porque não é algo isolado, não é um gene só específico daquele paciente que veio alterado. A gente pode ter uma interação com o ambiente, uma interação e exposição a outras partículas que de fato pode acelerar o progresso daquela doença, né? Então, a gente nunca para. O senhor também não, né? A mesma coisa. E quem parar não vai conseguir mais trabalhar não só para surgir novas doenças, mas para ter a facilidade e conseguir entregar qualidade para o paciente, né? Leonardo Almeida, SPX, sempre um passo à frente. A neurologia agradece por essa ressonância magnética de ponta. O pessoal fazendo aqui realmente a propaganda geral da SPX, contando a história, os diferenciais. O Matheus também está por aqui. Orgulho da SPX, sempre se destacando no mercado do diagnóstico por imagem. Parabéns, SPX, serviços de imagem. O Murilo também. O avanço tecnológico da ressonância magnética se assemelha ao avanço que tivemos, por exemplo, nas cirurgias que agora são realizadas por vídeo. Ele traz como uma pergunta, uma indagação. Sim, a cirurgia por vídeo foi uma revolução também na área cirúrgica, né? E agora a robótica, que antes que para você conseguir acessar o interior do corpo humano tinha que fazer incisões gigantescas com uma morbidade, o paciente ficava com longas internações. E a ressonância é da mesma forma, né? E ajudando até a evitar cirurgias, né? Porque muitos quadros, por exemplo, de abdômen agudo, que antes necessitava de uma laparotomia exploradora, precisava abrir o paciente para ver que o apêndice estava ou não inflamado. Hoje a gente consegue acessar o corpo humano da forma por imagem, consegue ver e chegar a uma patologia, um diagnóstico sem precisar ser de forma invasiva, né? Mariana, ele complementa aqui. Será mais uma tendência comum no mercado? Olha, eu acho que a gente está num progresso que não tem fim, né? Eu acho que, obviamente, a gente precisa saber diferenciar o que é o hype e o que de fato tem impacto clínico, né? A gente tem diversos estudos hoje na literatura que dizem sobre diversas tecnologias, inteligência artificial que têm sido descobertos, desenvolvidos, mas o que de fato tem impacto clínico significativo. É isso que a gente precisa pensar. Então, ok, eu quero desenvolver algo, eu quero implementar algo, mas isso que você quer implementar ou desenvolver tem um impacto significativo? Ele existe um impacto clínico? Você vai gerar uma mudança na vida do paciente? É isso que precisa ser levantado primeiro. Por isso que eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas tendências, porque a gente precisa diferenciar de fato o que é o hype e o que de fato tem um impacto na vida das pessoas. Marcelo traz uma observação muito pertinente. Ele deixa o seu boa noite, descobriu um câncer no rim esquerdo logo no início. Precisei passar por uma cirurgia de nefrectomia radical. Agradeço a Deus por essa descoberta e a empresa SPX. Gratidão. Deve ter Marcelo, feito fico lá. feliz por isso, né? Que tá curado aí. Dentro desse tema, o que não pautamos, o que não trouxemos, que vocês não querem deixar de fora? Alguma observação que vocês gostariam de complementar? Sintam-se à vontade. Olha, eu acho, obviamente queria agradecer a todos pela presença. Eu acho muito importante que estejamos sempre antenados. Eu acho que nós temos hoje, estamos numa era que a informação, ela é jogada na nossa face. Então, hoje não tem como não termos informação. Nós temos informação na internet, seja no Google, seja onde quer que seja, nós temos informação, né? Então, eu acho que nós precisamos estar cada vez mais atentos às informações e de buscar, de fato, o que tem impacto significativo ou não na nossa vida, como ser humano e na vida do outro, como nosso colega, né? Então, eu acho que a única mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a inteligência artificial, ela veio para revolucionar. Ela vem para trazer muito e cobrir vários gaps que nós tínhamos no passado, tá? Mas isso não quer dizer que ela vai substituir um médico, que ela vai substituir um advogado, que ela vai substituir um engenheiro, porque essa não é a proposta. A proposta é que nós integremos as tecnologias ao nosso dia a dia, que é o que a gente já faz.
né? Só que a ideia é que a gente consiga manter isso de uma forma saudável. E o que é uma forma saudável? Obviamente, não passando dos nossos limites, tá? Então, o que eu trago de mensagem para vocês é isso. E a sua mensagem, doutor? É que a inteligência artificial veio para ficar, né? E eu acho que vai cada vez mais trazer benefício na área médica e sempre com foco no paciente, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade do diagnóstico, por exemplo, na minha especialidade, trazendo diagnósticos mais precisos. Valéria Lins traz um comentário dela. Parabéns pela forma de abordagem, muito esclarecedor. Obrigado, Valéria, também pela sua participação. O podcast executivo recebeu hoje Dr. Decarli, médico radiologista de diagnósticos por imagem, e também Mariana Souza, que é biomédica. Também biomédica é doutor? Biomédico não é doutor. Não é. Eu falo que nessa área é quem tem doutorado, mas a gente já vai chegar nessa parte. É isso. Ela é especialista em aplicações clínicas, trazendo um pouco da história, do grande diferencial da Guerbet Brasil, e também o doutor Decarli, falando um pouquinho aí desse trabalho fantástico da SPX Imagem, que as próprias pessoas já contaram a história e os grandes diferenciais que a empresa traz, através de grandes elogios e do trabalho diferenciado. Em nome do canal Podcast Executivo, queria agradecer demais a participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Continue inovando nesse mercado, nessa especialidade quando a gente fala de saúde, e que a inteligência artificial continue nos trazendo aí grandes benefícios, como vem trazendo, não só para a parte profissional, mas para a parte também do paciente em si. Sim. Sucesso e parabéns para todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. E o nosso muito obrigado em nome do canal também, sempre pela participação de vocês. Para todos, uma ótima noite. Tchau, tchau.